Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje estamos em contexto de estúdio e temos connosco a pastora Miriam Lopes, da Igreja Presbiteriana, e com ela vamos falar sobre o texto do próximo domingo, um texto retirado do Evangelho de João, um dos discursos de Jesus onde ele aborda a questão do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E falamos de amor num contexto em que nos preparamos ou celebramos o armistício da Primeira Guerra Mundial e num contexto onde na Europa e na Palestina vivem-se momentos de guerra. Como, de alguma forma, associar todas estas realidades no contexto do Evangelho. Pastora Miriam Lopes, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O texto Obrigada. fala-nos de amor, o texto dá-nos um exemplo de amor. Como é que nós podemos, a partir dessa palavra, refletir esses dois momentos, um do passado e o momento que estamos a viver, que é um momento trágico? As palavras de Jesus, de alguma forma, são um pouco eternas, porque Jesus estabelece um marco que diferencia o seu ensino em relação àquilo que é um pouco consensual universalmente e que é o conceito de não prejudicar o próximo. Mas Jesus altera essa perspectiva que está na lei e que é um pouco restritiva de não fazer mal, de não lhe prejudicar, para uma posição ativa. Aliás, havia uma escola rabínica que dizia toda a lei se resume tudo aquilo que tu não desejas para ti, não o faças ao outro, que era um princípio básico. Esse é o princípio básico que continua a prevalecer, mas que continua a prevalecer um pouco na nossa sociedade, no nosso mundo hoje. Mas aquilo que Jesus propõe é uma alteração dessa perspectiva e ou seja, essa posição de Jesus ativa de ter para com o outro um amor que deseja a felicidade e a alegria do outro, o bem-estar do outro. E o bem-estar do outro é tão importante como o meu bem-estar. E isto está radicado naquela conversa de Jesus com os seus contemporâneos, em que é que se resume a lei? No amor a Deus, com todas as suas forças, todo o seu pensamento, todo o seu coração. E ao próximo como a si mesmos, porque o próximo é o rosto humano, de certa forma, da criação de Deus. E eu também sou o rosto humano da criação de Deus. E, portanto, implica um amor que vem de Deus para com as suas criaturas e é o amor das criaturas umas para com as outras, na medida em que elas também são à imagem e semelhança de Deus. E a forma de eu amar a Deus é ter para com o meu próximo a reverência por uma criatura de Deus, assim como por mim próprio não podemos amar os outros se não nos amarmos a nós próprios. Jesus, neste texto de João 15, ele traz aquela imagem da videira e dos ramos que estão interconectados e ele também explicita nestes versículos de 9 a 17 que foi ele que nos chamou, que foi ele que nos escolheu, para que nós continuemos a dar o fruto que vem dele, do Espírito que vem dele, e esse fruto seja a nossa vivência ativa desse amor uns pelos outros. Portanto, isso é aquilo que efetivamente considero que contraria os conflitos, contraria as guerras, mas só o contraria na prática. E Jesus enfatiza muito: se cumprirdes o meu mandamento, permanecereis em mim, habitareis em mim, e o amor de Deus que habita em mim habitará em vós. E ele dá aqui um exemplo de qual é que é o limite desse amor pelos outros. E aquilo que ele diz é aquilo que ele está a fazer nesse momento e vai fazer posteriormente quando ele entrega a sua vida. Não há alguma coisa porque ele não tem amor, mas porque tem muito amor, é que ele tem valor o seu sacrifício, só assim se entende. É em prol de um aspecto positivo, da alegria, para que o outro viva a alegria e Deus se alegre conosco. Esse amor que é de dar a alguém a vida pelos seus amigos, aqueles com quem ele estava ali a falar, que eram os seus discípulos. E
complemento esta noção, como é que alguém nos pede, nos exige ou nos desafia para nós exercermos esse amor que supera até o nosso amor à nossa própria vida, que é a coisa mais única que Deus nos dá e é um dom de Deus, a vida é de Deus e o Deus é o Deus da vida. É quando nós concebemos o que diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, que é, podemos considerar que alguém possa dar a sua vida por alguém que seja inocente, mas de dar a alguém a vida como Jesus, por nós, sendo nós ainda pecadores, de dar a alguém a vida pelos seus inimigos, por aqueles que ainda são seus inimigos, isso é que nós podemos conceber que é um amor de Deus e que está em Jesus e que Ele nos coloca essa capacidade em nós pela sua ligação em nós, de nós também exercermos um amor que supera a nossa concepção de juízo para com os outros. E no tempo em que nós evocamos o armistício, que foi o fim de uma Primeira Guerra Mundial, de uma guerra que foi colossal, terrível, destruidora de vidas, de expectativas, de gerações, nós podemos também pensar se no tempo em que estamos a viver, a palavra de Cristo não pode ainda ser a grande revolução do pensamento, das emoções e das forças do nosso mundo para pensar no bem, na alegria e na felicidade daqueles que podem alcançar uma paz verdadeira. Eu penso que estas palavras de Jesus não podiam ser mais atuais, assim como são eternas, para o tempo em que estamos a viver e para qualquer conflito que nós encontremos na vida. Pastora Miriam, foi uma alegria poder escutar as suas palavras e obrigado uma vez mais pela sua presença. Obrigada eu. O nosso programa chega ao fim, nós voltamos a estar convosco em breve e até lá o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.